Olá, queridos. Conforme anunciado, prometido, estamos começando o nosso estudo de hoje, te convidando para fazer parte. Depois, nos últimos 20 minutos, você vai poder enviar suas questões, suas perguntas, dentro da capacidade que o Espírito nos concede, estaremos respondendo os questionamentos a respeito do que a gente vai falar hoje, né? O tema do estudo hoje, da nossa conversa, é muro, baseado no texto que está em Josué, capítulo 2, versículo 15, a história de uma moça chamada Raabe. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa ficava sobre o muro da cidade. Vamos orar para iniciar. Senhor, nosso Deus Pai, queremos te bendizer e glorificar por essa chance de compartilhar a tua palavra, de estar com pessoas queridas, de estudar acerca do teu reino, da tua vontade. Pedimos que o teu Espírito Santo abra o entendimento do coração das pessoas, para que possam fazer uso dessa palavra de uma forma prática, para que a sua vida seja mudada e moldada conforme tudo a sua palavra tem poder para se fazer. Essa é a nossa oração, nosso desejo em nome de Jesus, que esse estudo, que esse ensino possa alcançar todos que necessitam de ter essa compreensão a respeito do que nós estaremos estudando hoje, dessa personagem tão relevante, Senhor, na genealogia de Jesus, que nos mostra a sua misericórdia, que o Senhor é inclusivo, não faz acepção de pessoas. Todos são chamados ao seu reino, todos são chamados à sua família, todos são bem-vindos. Assim, eu agradecido em nome de Jesus, pedindo que a tua graça se estenda a cada lar, a cada família, a cada um, trazendo paz, trazendo direção, trazendo esperança em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, assim, a personagem Raabe era uma cidadã da cidade de Jericó. E a Bíblia a descreve como uma prostituta. Então, não deixa assim muito claro se ela era uma prostituta cultural, aquelas que cultuam ao Deus e precisam se prostituir, faz parte do culto daqueles deuses da prostituição, ou se ela tinha a prostituição como uma prática, né, profissional, vamos assim dizer. A Bíblia resume dizer que era uma prostituta e a sua casa ficava sobre o muro da cidade de Jericó. Então, nós pegamos aqui exatamente o foco, no qual deixa bem claro que ela socorreu os espias do povo de Jerusalém, né? Os soldados de Jerusalém, o exército de Israel estava acampado do outro lado do Jordão. E eles estavam ali para atravessar e conquistar a primeira cidade, que era Jericó. Entre eles e a cidade tinha um rio. Então, Josué, como um comandante estratégico, enviou 2 dos seus soldados para entrar escondido na cidade e fazer um mapeamento, um reconhecimento das dificuldades que eles poderiam encontrar nessa incursão para tomar posse daquela cidade. Então, assim eles fizeram. Eles foram e, chegando lá, já foram identificados como espiões, foram identificados como alguém que era do povo inimigo, começaram a caça contra eles. E eles acharam essa casa sobre o muro e adentraram lá, e essa moça chamada Raabe os acolheu e os escondeu. Em seguida, vieram os soldados da própria cidade, os conterrâneos de Raabe, perguntando acerca dos espiões, e ela disse: eles estiveram aqui, mas já foram embora. E ela os escondeu e os guardou.
E ela teve uma conversa com eles. Ela disse que sabia o que estava acontecendo e que todo o povo da cidade estava temeroso por conta de que eles estavam entendendo que eles eram alvos, próximos alvos do exército de Israel. E aí eles, ele, ela explicou para ele que ela entendia toda a história, né? Desde 40 anos atrás, quando o Senhor Deus secou o rio, o Mar Vermelho, para Israel sair do Egito. E tudo o que aconteceu na história de Israel no deserto, em suas caminhadas, em outras guerras que eles já haviam vencido com a ajuda divina. Então ela foi narrando para ele todo o noticiário, que ela era muito bem informada, não só ela, mas como todos daquela cidade, toda, toda a trajetória do exército de Israel, e era uma trajetória de vitória, de vencer todos os reis e tomar posse das cidades, é promessa de Deus. Né? Eles estavam ali cumprindo uma promessa de Deus. E faz a gente entender que ela era uma pessoa que morava numa cidade que não temia o Deus de Israel, mas conhecia, e por toda essa história, ela vamos dizer que ela foi conquistada pelo amor desse Deus de Israel. E ela falava como que já tivesse assim, como que já tivesse temendo a esse Deus, como que já tivesse do lado desse Deus. E ela deu força a eles e ela deu ânimo a eles, fazendo eles entender que a cidade já estava ganha, que aquela guerra já era ganha e que eles poupassem a vida dela. E eles ali fizeram um trato com ela. Assim como você nos tratou com bondade, nós trataremos com bondade toda a sua família. Ela tinha pai, irmãos, pelo que a gente compreende da narrativa bíblica, era uma família até grande. E eles fizeram ali como se fosse uma aliança. Você cuidou da gente, eu vou cuidar de você. Mas toda a sua família tem que estar dentro da sua casa. Quando acontecer o grande embate, todos que estiverem dentro da sua casa junto com você, o garantem. E assim foi. Eu quero pegar esse texto e fazer um paralelo, uma comparação, um ditado muito popular, que é em cima do muro. Todos nós já devemos ter ouvido essa, ou já devemos até mencionado essa frase. Tal pessoa está em cima do muro, parece que estão em cima do muro. Ela morava em cima do muro, mas ela já tinha um mapa, né? E esse paralelo nos faz compreender que essa posição de aparente indefinição, não está nem lá nem cá, ela não estava morava, era cidadã de Jericó, mas estava ajudando o povo, né, inimigo. Então parece uma posição dupla, né, um agente duplo, né, o 12º jogador do time que faz gol contra, assim. E a gente vê muitas pessoas que tentam manter uma posição neutra ou até essa postura dupla de quem está bem de perto consegue observar. Uma pessoa que tem dois discursos, mais de uma opinião acerca de alguma coisa. E esse texto é muito propício para nos dizer que a gente precisa ter uma posição definida acerca de tudo. No reino de Deus, no reino espiritual, não existe ambiente neutro, não existe muro. Eu não agrado a Deus, mas também não agrado ao diabo. Eu não faço a vontade, eu não estou enfiada na igreja, mas eu não cometo as atrocidades que as pessoas que não conhecem a Deus cometem. É ilusão pensar isso. Não existe 1 centímetro quadrado que seja neutro na face da terra. Ou nós estamos na presença de Deus, debaixo do governo do Senhor Deus, ou nós estamos do outro lado, sob o domínio maligno, que é o inimigo de Deus. Mas a gente tem o pseudo-entendimento, a falsa impressão de que não preciso ter lado algum,
que eu posso manter essa posição que, né, eu não estou completamente na maldade, no crime, né? Também não sou uma beata, um rato de igreja. Amado, amada, os extremos são perigosos. E essa ilusão de que eu não preciso ter uma postura, uma posição, de que eu não tenho que fazer parte de guerra alguma, de nada, é um pensamento perigoso e muito ilusório. Na verdade, o Senhor nos convoca para que a gente tenha uma postura, para que nós tenhamos um entendimento definido e nesse entendimento colocar todo o nosso coração, toda a nossa visão, toda a nossa conduta, para que possa agradar a Deus. O que nós vemos hoje em dia na vida cristã e nos frequentadores da igreja são pessoas que são consumidoras da fé. Não são todos, mas são pessoas que chegam na igreja com uma necessidade e olham para a igreja como um lugar que possa suprir a sua necessidade. O primeiro contato, sim. Todos nós chegamos na igreja precisando de ajuda, precisando de suprimento, de algum tipo de necessidade, de algum tipo de socorro. Mas isso não pode ser uma constante, não pode ser um relacionamento no qual eu só consumo. Eu vou para a igreja porque eu tenho uma necessidade de consumir algo. Então, dentro da igreja, eu vou buscar algo que eu não encontro no mercado, mas eu me comporto na igreja como se fosse um mercado. E as coisas que estão lá são como se fossem produtos. Existe um livro, acho que é do pastor Ricardo Bitum, que se chama Mochileiros da Fé. Fala sobre isso, sobre pessoas que têm esse relacionamento com Deus de consumismo e acham na igreja uma porta na qual ele pode se satisfazer e a partir do momento que aquilo não o satisfaz, então ele muda de igreja. É uma pessoa que anda na margem, que anda num pseudo muro, né? E é um entendimento completamente errado. O Senhor Jesus, em seu ministério, ele era muito radical e duro nas palavras com as pessoas religiosas, com as pessoas que tinham dupla conduta. Eles amavam a lei, mas eles não praticavam a lei. Eles criticavam condutas e postura que eles mesmos faziam. Quantos de nós muitas vezes concordamos com alguma doutrina, com algum ensinamento dado pelo nosso pastor, pelo nosso líder, e quando nós saímos de lá, em uma dada discussão, em um dado momento, nós nos colocamos a criticar aquilo que outrora nós concordamos, quando não, a gente até pratica. Isso é postura dupla. E o que chama muito a atenção sobre isso é que se a gente não tomar uma postura definida, a nossa vida corre sério risco. A médio e longo prazo, isso é destruidor. Não existe sobrevivência em cima de muro. Como para Raabe, não tinha expectativa de vida se ela não tivesse tomado uma postura. E ela fez uma aliança e foi colocado ali como um sinal dessa aliança combinado com ela, que ela colocaria uma linha vermelha na janela, fazendo uma clara referência ao sacrifício de Jesus na cruz, né? O sacrifício salvador de Jesus na cruz. E aquele muro seria destruído e foi destruído. Portanto, a sua moradia e a sua cidade deixou de existir. E ela foi sábia e ela desceu do muro, né? Ficou na casa antes do muro ser destruído. Foram enviados soldados conforme combinado, tirou ela de dentro da casa junto com toda a sua família e salvou. E ela foi morar junto, no meio da tribo, do povo de Israel. E lá ela se casou com um dos príncipes chamado Salomão. E a trajetória, a história de vida dela é tão linda que ela entra na genealogia de Jesus. Isso nos faz compreender que nós precisamos tomar uma posição o quanto antes possível. Nós precisamos ter uma conduta bem clara daquilo que a gente quer, da regra de fé e prática que a gente lê, que a gente compreende como real. O problema
hoje em dia, pelo menos na nossa nação, não é o conhecimento do Evangelho, porque graças a Deus o conhecimento do Evangelho é livre e é abundante na nossa nação. Nós temos o Evangelho sendo pregado em todos os meios, livremente, amplamente, altissonante, retumbante. Você liga o seu rádio, em muitas estações, nós temos a oportunidade de ouvir o Evangelho sendo claramente pregado. Nós ligamos a televisão, são vários canais que pregam, anunciam o Evangelho do Senhor Jesus. Se a gente sai na rua, tem dezenas de igrejas abertas, muitas vezes o dia inteiro, com pessoas lá dentro, ministrando o Evangelho, dispostos a receber e orar e aconselhar. Então, o problema não é ter o conhecimento do Evangelho. O problema é obedecer. O problema é ter uma postura definida. O problema é ter uma vida pautada pelas rédeas desse evangelho anunciado e pregado que muda a nossa história. Mas as pessoas aceitam o que é bom do evangelho. A maioria daqueles que preenchem as igrejas, e eu não estou aqui querendo ofender ninguém, não é a minha intenção, mas fazendo uma analogia, porque eu não caí de paraquedas no evangelho, eu tenho mais de uma dezena, de 2 dezenas de anos que estou no evangelho, caminho com o evangelho, ministro o evangelho e convivo com o evangelho. A maioria das pessoas que estão lá, elas têm esse sincretismo, essa falsa impressão de que o meu compromisso não precisa ser radical. Como diz a nossa ministra Damares, ela diz que ela é terrivelmente cristã. O que falta na gente é esse radicalismo cristão. Essa coisa de que eu não abro mão, eu não negocio. São princípios e valores que eu não posso e eu não vou negociar. O que acontece é que muitas vezes existe uma diluição, uma permissividade, uma complacência de que eu posso sim falar uma mentirinha, eu posso sim, né, ter uma vida cobiçosa, invejosa, eu posso sim expor o irmão para outra pessoa, porque afinal de contas o que ele fez me ofendeu e eu preciso desabafar, e dentro desse desabafo, né, vai uma maldade, vai uma acidez no comentário e até injustiça. E a impressão de que isso não vai trazer consequências. Não é porque as consequências não são imediatas que elas não vão acontecer. Não é porque passou-se o tempo e você não confessou o seu pecado que esse pecado não vai te trazer problemas. É uma ilusão. Mais cedo ou mais tarde, as consequências batem na nossa porta. A nossa porta é como uma conta não paga, o boleto vai chegar. Você fez uma dívida, mais cedo ou mais tarde, eles vão achar o seu endereço. Você tomou uma multa, não importa onde você tomou essa multa, se é longe ou perto da sua casa, essa multa vai chegar. Acontece que a gente não sente de imediato as consequências. E é por isso que tem muitas pessoas, e o apóstolo Paulo fala sobre isso, em 2 Coríntios 11, ministrando a respeito da ceia, por não entender, por não discernir o Evangelho, o sacrifício de Cristo, existem muitas pessoas que dormem, muitas pessoas fracas, porque as pessoas pensam que pode levar essa vida misturada, essa vida em cima do mundo. E Deus está observando todas as coisas. Então, não é porque o mundo aplaude ou porque ninguém enxerga que está tudo certo, que está tudo bem. Eu conheci pessoas que iam para a igreja, casais jovens, namorados, ia para o culto, fazia questão de comer. Mas depois saía do culto e ia para o motel. Pessoas que mentem deslavadamente para o seu líder, que dentro da igreja quer assumir responsabilidade, quer liderar, mas na sua vida secular, no seu trabalho, no seu lar, não dá exemplo, não é digno de confiança. E pega um evangelho e lê, né? E posta uma voz, tem aquela postura,
e falam com autoridade, tal, mas se for cavocar com o pé, já encontra coisa errada. Então, assim, esse texto faz a gente pensar sobre isso. É o que nós temos que fazer, pensar. Eu ministro e eu trago para a minha vida, né? Porque a palavra primeiro passa por aquele que recebe. Então, e eu tenho que ter esse cuidado, tenho tido, né? Claro que nós não somos perfeitos, mas de ser a mesma pessoa, né? Na igreja, na rua, em alguma, em alguma reunião à parte, e na minha casa, principalmente. Eu tenho 2 filhos, eu quero ser exemplo para eles, eu sou a primeira pessoa do qual ele deve mirar e querer ir para o céu por conta de mim. Então, se eles tivessem esse tipo de queixo de mim, do pai dele, tipo assim, vocês são um lá na igreja com o povo e aqui em casa você é outro. Então, estraguei tudo. Eles têm que ver que o mesmo discurso que a gente ministra no altar é o mesmo que na mesa. É o mesmo de manhã, nas orações. É o mesmo tempo todo. Porque se eu tiver 2 posturas, uma na igreja, em casa sou outra pessoa, eu estou acabando com a chance dos meus filhos quererem ir para a igreja. Sou o primeiro tropeço, a primeira barreira na vida deles. E muitos daqueles que estão na nossa casa, muitas vezes não querem ser cristãos porque olham para a gente, esperam da gente uma postura cristã dentro de casa. Eu sei, muitas vezes não é fácil, não dá para você se comportar como está no público o tempo todo, mas você precisa se esforçar, todos nós precisamos nos esforçar. Tem a nossa parte, como foi feita uma aliança, um tratado aqui entre os soldados e ela, você fica dentro da sua casa que a gente vem te resgatar. O Senhor Deus vem nos resgatar, vem nos salvar. A nossa vida diária tem desafios, tem situações que são conflitantes e nós precisamos, né, ter posturas, ter condutas que muitas vezes, olhando para o Evangelho, vai nos trazer prejuízo. E aí fica esse medo, eu vou arcar com esse prejuízo, eu vou me safar de outra forma, vou dar o meu jeitinho. Pode até ser, naquele momento, ser uma coisa ideal, mas vai te custar caro. Vai te custar muito caro no futuro. Então, arque com as consequências, com os prejuízos, com tudo, mas seja verdadeiro. Adote uma postura leal e verdadeira diante da palavra do Senhor, diante daquilo que o Espírito Santo nos ensina. Porque é uma tragédia uma pessoa conhecer o Evangelho, conhecer Jesus, ir para a igreja e levar uma vida distante do Espírito Santo. E levar uma vida pecaminosa que entristece o Espírito de Deus e que depõe contra nós diante do Senhor. E que é um desserviço ao Evangelho. Então, se eu não pregar, pelo menos eu não vou atrapalhar quem prega com a minha conduta. Mantendo, no mínimo, uma postura correta e leal diante do Senhor. Olha, são muitos os desafios, e são muitos os questionamentos, e são muitas as dificuldades para se viver, se levar uma vida cristã hoje em dia. Porque o mundo aplaude quem faz errado. O mundo celebra quem vai na contramão. Sabe? Dá likes, manda emoji de coração. É mesmo, você tem razão. Começa a falar mal de alguém. Começa a desabafar. Se você não vai ver um monte de gente. É isso aí, fala mesmo. O mundo aplaude esse tipo de coisa. O mundo celebra esse tipo de coisa. De modo que muitas vezes é complicado você assumir e manter a sua postura. Né? Tem aquele peso que não é convicto mesmo, não consegue manter. E aquela rejeição velada, tem aquele apontamento, tem as críticas e até uma certa perseguição. Se você, o apóstolo Paulo escreveu, aqueles que verdadeiramente querem agradar a Deus sofrerão perseguições.
Não tanto quanto nos países onde a igreja é perseguida. Ainda nós não estamos nesse nível. Mas em alguma instância, em algum nível, nós temos uma, né, uma barreira, um tropeço para isso. E é preciso manter a postura. Sim, o mundo tem, deixa eu concluir esse entendimento. O mundo tem barreiras para nós e celebra quem faz errado. Mas nós temos o céu, nós, eu gosto de pensar assim e falar sobre isso. O céu está a favor daquele que quer andar com a palavra. O próprio Jesus é advogado. O próprio Deus vem em socorro dos injustiçados, dos perseguidos. Então vale a pena, querido. Se você está hoje aí numa posição porque tem congregado pouco e porque, quem sabe, você, né, está decepcionado com a igreja. Muitas pessoas saem da igreja, se entristecem com a igreja e deixam de congregar. E a sua postura agora é: eu acho que eu vou ficar em casa, vou deixar isso quieto. Não vale a pena. Eu quero te estimular a fazer a sua aliança, ou renovar a sua aliança com Deus, acima de tudo, pelo poder do Espírito Santo que habita no seu coração, e fazer um trato com Deus. Deus, eu quero andar corretamente. Me ajude a andar corretamente. Se você é um cristão e tem o hábito de mentir, encontra dificuldade em ser verdadeiro, eu quero falar para você, em nome de Jesus Cristo. Ore pedindo perdão pelas mentiras que você conta, que quer sejam pequenas ou quer sejam grandes. Peça perdão a Deus, peça libertação pelo Espírito Santo e seja verdadeiro. Rejeite, porque tem gente que tem hábito de mentir por qualquer coisa. Tem gente que até para dar a hora, a pessoa olha no relógio e mente acerca da hora. E aquilo é tão incorporado à prática diária dela, e ela não se envergonha, não se constrange. É mentiras e mentiras, coisa terrível. É um cristão mentiroso, qualquer pessoa. A mentira é algo terrível. Mas é muito pavoroso alguém que se diz cristão, temente ao Senhor Jesus, e faz uso da mentira. Então você não tem convicção das suas coisas e não é um cristão fervoroso, cheio da presença de Deus, porque você pratica mentira. Eu te estimulo hoje em nome de Jesus. Peça perdão e deixe de mentir. Você que vai para a igreja e chega lá, fica observando e vendo muitos defeitos na igreja, pensando, não vale a pena estar aqui. E observando a vida dos irmãos e até dos líderes e achando defeito. Isso está enfraquecendo a sua vida. Eu te aconselho, pare com isso. Pare de procurar erro, pare de procurar defeito, porque você vai achar. E quanto mais a gente vê defeito em alguma coisa, menos a gente quer ter aquilo. Mais fácil é desprezar quando você vê defeito, quando você vê problema, quando você enxerga imperfeições, aquilo ou aquela pessoa deixa de ter valor dentro de você, aquele relacionamento, aquela ligação deixa de ter valor porque você enxerga os defeitos. Eu te aconselho em nome de Jesus, para de enxergar defeitos. Se você chegar na sua casa, ou se você fizer exatamente agora, pro espelho, marca a sua roupa e olha, você vai estar satisfeito com tudo, eu garanto. Vai ver defeitos no seu corpo. Mas você não vai poder desprezar o seu corpo, você mora ali. Cuidado aí, né? Ore. Se você vê defeito no seu casamento, no seu marido, na sua família, a tendência é desprezar. Se você vê defeito na sua empresa, no seu trabalho, nos seus colegas de trabalho, no seu chefe, a tendência é abrir mão. Para com isso. Para de enxergar defeito. Tome uma posição. Que os seus olhos sejam banhados pelo poder do Evangelho, da palavra, que é a água que nos lava. Desce desse mundo. De que você está numa posição privilegiada e pode criticar.
Não é fácil lidar com tudo isso. Mas quanto mais a gente critica, quanto mais a gente aponta, mais distante a gente vai ficando e mais dispostos a nos excluir daquilo ou daquela situação, a gente vai ficando. E quem sabe, né, no caso de igreja, no caso de família, no caso de casamento, não vai resolver. Todo aquele que se divorcia se casa de novo. Todo aquele que sai de uma igreja procura outra. Todo aquele que abre mão de uma família procura outra. Os problemas fazem parte da vida diária. Tem uma postura de perdão, de ajudador, de alguém que vai se ouvir. O problema é esse entendimento de que eu preciso ser servido, de que eu preciso ser assistido, de que eu preciso ser ensinado. Se nós compreendermos o Evangelho, o poder de Deus, a nossa posição muda, nós precisamos inverter a posição. É necessário inverter a postura. Essa mulher ela foi radical, ela trocou de posição. O Evangelho nos chama, o Senhor Jesus Cristo nos chama para ter uma posição, para trocar de posição. Ele diz: quem não ajunta comigo espalha, quem não é comigo é contra mim. Quem não é a meu favor é contra. Então, se você não abençoa, você amaldiçoa. Se você não ajuda, você atrapalha. Se você não elogia, você esculhamba. Em nome de Jesus, abra os seus olhos, abra os olhos do seu entendimento, do seu coração. E se permita ser moldado pela palavra de Deus, ser direcionado pela palavra de Deus. E desce do muro, vem para o lado do Senhor. Ela foi viver no meio do povo de Israel. Então, aquilo que ela tinha como conhecimento distante, como informação, ela passou a ter como vivência. E a vivência foi tão maravilhosa que ela se casou com um príncipe. Esse príncipe veio a ser pai de Boaz. E Boaz veio a ser pai de Jessé. E Jessé veio a ser pai de Davi. E o que as pessoas diziam de Jesus? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela entrou na genealogia de Jesus. Porque ela desceu do mundo. Porque ela rejeitou o povo de Jericó. Ela começou a olhar para aquele povo e aquela prática, aquela vida daquele povo já não condizia com aquilo que ela queria para a vida dela. Já não encaixava. Ela já não se encaixava mais naquela cultura. Ela já não se via mais naquele estilo de vida, mesmo porque ela entendeu de Deus que aquilo estava fadado a terminar. Aquela nação estava condenada. Estava debaixo de uma determinação de Deus. A destruição de Jericó. Jericó representa um mundo de pecado. Representa tudo que é contrário à palavra de Deus. Jericó representa o distanciamento do que é a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas, de um estilo de viver que agrada a Deus. Nos tempos de Jesus, Jericó já estava reerguida e os seus muros também. Nós vemos Jesus entrando em Jericó, quando tem aquele cego dizendo: filho de Davi, tem misericórdia. Voltou a existir. Nós vemos na parábola do Senhor Jesus, a parábola do samaritano, ele dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho ele foi assaltado e ficou meio morto, porque os salteadores bateram nele e o roubaram. Então nós vemos aqui uma mulher que nasceu, cresceu e viveu em uma cidade, em uma cultura, e ela fazia parte de tudo aquilo, era a vida dela. Mas ela ouviu a história do exército de Israel, do povo de Israel, que era um povo que vivia pelo deserto e era sustentado por Deus, e era um Deus tão poderoso que secou o mar para eles passar.
e que um exército pequeno treinado no deserto com armas feitas no deserto venceu outros reis e apossou-se de cidades além do Jordão. Então ela analisou tudo aquilo, ela viu, a gente não tem condição de vencer esse exército. A gente não tem condição de estar contra esse Deus. Eu vou mudar de posição. E a primeira chance que ela teve, o primeiro contato que ela teve com aquele povo, com os espias, ela colocou tudo para fora do seu temor, do seu medo, do seu conhecimento de Deus e fez eles se comprometer com ela. Vocês vão me salvar. E assim foi feito esse compromisso, e assim tem que ser com a gente. No partir do momento que nós temos o conhecimento do Evangelho, do poder, do amor de Deus derramado pelas nossas vidas, da vontade que o Senhor Deus tem para nós, a vontade boa, perfeita e agradável, como nós falamos que está em Romanos 12. Nós temos que tomar uma postura quanto a isso. Nós temos que ter uma resposta para esse Evangelho, para esse amor. E a resposta não é só sim, amém. A resposta é uma mudança de vida, é uma mudança de conduta. A resposta é você se expor. É você abrir mão de tudo que você conheceu e das suas práticas e da sua cultura que é errado. Você entendeu que é errado? Então não faça mais, não fale mais, não tenha mais o contato, não tenha mais o desejo. Ah, é fácil dizer, não, querido, eu sei. Mas se você buscar em Deus, o favor de Deus, tudo aquilo que é tão agarrado à sua prática, tudo aquilo que é tão comum a você, o Espírito Santo de Deus tem o poder de te libertar, de nos libertar. Quando há esse entendimento, quando há essa disposição de coração. Porque não sou eu quem me liberta, é a palavra que me liberta. É o poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Aleluia. E nós precisamos ter essa postura. Eu não vou ser um crente mais ou menos. Eu não vou ser um frequentador de igreja. Eu não vou ser alguém apenas informado a respeito do Evangelho e desse imenso amor que enche a terra e que mudou o destino da humanidade. Jesus é tão importante na história da humanidade, não é só na vida cristã. É na história da humanidade, que até aquele que é ateu precisa escrever antes e depois de Cristo. O nascimento de Jesus dividiu a história da humanidade entre antes e depois. No nascimento de Jesus passou a contar-se o ano cristão. Antes de Cristo, depois de Cristo. E como é que eu posso ignorar um personagem desse, um amor desse, um evangelho desse, uma notícia dessa? Posso só pegar, me informar. Ah, é lindo! Jesus me ama, é lindo. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho único. Para que todo aquele que nele crê, desculpa a ironia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa linda! E só? É só mesmo. Esse amor tem que mudar a nossa vida. Esse amor tem que mudar a nossa conduta. Esse sacrifício tem que mudar o nosso estilo de viver, de pensar, de agir. Pois se mudou o jeito de contar a história da humanidade, pode mudar a minha vida. Deve mudar a minha vida. Eu não posso conhecer, ter contato com esse evangelho e ser a mesma no dia seguinte. Eu não posso ter contato com a palavra dessa de alguém que desceu do muro e foi morar junto com o exército inimigo e depois entrou na genealogia. E amanhã eu ser a mesma. Amanhã você ser o mesmo. E ter contato com coisas que Deus reprova, que o Espírito Santo se entristece e aplaudir aquilo que Deus abomina. E fazer parte de rodinhas. Crente não anda em roda.
O Salmo primeiro grita para a gente: crente não anda em roda, não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Crente tem grupo, crente tem igreja, crente tem posição. Não, aqui não. Isso não vai acontecer. Ai, mente para mim, fala isso para mim. Não, queridos. Se você quer contar comigo, eu só posso falar a verdade. Não faz negócio, não pega por fora, sabe? Não fica com troco dos outros. Não aceita ser que o seu ouvido seja lata de lixo e alguém vem e despeja um monte de sujeira na sua mente, no seu coração, a respeito de pessoas que você conhece. Não aceita piadas com o nome de Deus, não faz parte de nada que entristece o coração de Deus. Desce do muro. Não dá para ser um cristão mais ou menos, um cristão morto. Sabe o que acontece? Que me irrita. Deixa eu lá fazer um desabafo. São pessoas que, sabe, glória a Deus! Aí depois falam um palavrão lá. Escuta louvor e escuta funk. Toma santa ceia e toma cachaça, uísque, vinho, chapa o coco, entorpece. Cita a palavra de Deus e cita piadas obscenas. Gosta do culto e gosta de filme pornográfico. Meu Deus! Como que pode ser assim? Como que pode pensar em agradar a Deus dessa forma? Como que pode pensar em servir a Deus dessa forma? Não dá para ser assim. Ninguém pode, não se deve participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios, do que é santo e do que é profano, do que é justo, do que é injusto. Uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. É preciso ter uma postura, uma conduta firme, sem variar, sem vacilar. A intenção aqui não é chamar a atenção de ninguém, é sacudir todos nós. Para fazer esse exame de consciência, essa análise de conduta, de vida diária diante de Deus. E não é analisar, eu estou sujo mesmo, deixa eu cair na lama agora. Se pensar em fazer a mesma coisa, então bora. Em nome de Jesus, eu quero te estimular. Desce do muro, mas desce do lado certo. Desce para o lado de Deus. Desce para a presença do Senhor. Do jeito que você tá, com as suas fraquezas, com as suas fragilidades, com as suas dúvidas, contudo, só apenas desce. Apenas toma uma decisão de agir certo. É só isso que Deus espera de nós. Que nós venhamos desejar de coração, querer agir certo. Sabe? Desejou aqui, aí começa a orar. Deus, eu preciso, eu não consigo, eu quero. Mas eu sozinho não consigo. Me ajuda. E rejeita as outras coisas. Seja um cristão verdadeiro, Jesus. Jesus está chegando. A conclusão dessa dispensação da graça está por um fio. Tudo está aí, anunciando a nós. O grito já foi dado. Sabe a parábola das virgens de Mateus 25, se não me engano? O grito já foi. Aí vem o noivo. Então, o noivo é Jesus. E Jesus vem buscar uma igreja, vem buscar um povo. E é um povo santo. É uma noiva que se prepara, é uma noiva que está pronta. É uma noiva que está esperando.
E essa noiva é a igreja, essa noiva é você, sou eu. E, e essa vida de quem está esperando é uma vida de quem está vigiando, de quem está fazendo de tudo para agir corretamente. Que não está se misturando, que não está se moldando ao mundo, que não está achando que tudo bem, ai, nada a ver. De pouco em pouco, as pessoas vão dando passos largos do abismo para baixo. São pequenas decisões, as coisas não começam de uma vez e acontecem de uma vez só. As coisas, elas são tão sutis. O negócio é tão assim minimalista, sabe, aos poucos, e de repente você está desviado, de repente você está longe, de repente você não tem mais alegria nas coisas de Deus, de repente você não tem mais desejo, de repente só chama por Deus no desespero. E tem pessoas que se afastam de uma tal forma que acabam pegando raiva de cristão e não conseguem ouvir uma palavra, não consegue ouvir uma pregação, vai pegando asco. Mas não começou assim. Não ficou com raiva dos crentes de uma vez, não saiu da igreja já direto para o mal, para o crime. Não, foi aos poucos. Foi olhando e enxergando defeito, foi se satisfazendo de outra forma. Foi a passos lentos, foi se distanciando e aquilo que antes te alegrava, que te preenchia, foi sendo substituído por outras coisas, por outras práticas, por outras pessoas. E de repente aquilo que te era tão importante já não é mais, tanto faz. E tem pessoas que estão há anos, longe do convívio do evangelho, longe da vontade de Deus, e levando uma vida tão pesada, e tão embaraçada, e tão complicada, mas acha que está tudo bem, que está tudo indo bem. Não está, querido. Não está, amado. Não está. A palavra do Senhor diz que aquele que se afasta do evangelho tem sobre si peso, porque a casa não fica vazia. O inimigo persegue ferrenhamente aqueles que se afastam do evangelho na intenção de nunca os deixar voltar. E a estratégia dele é sempre lançar nos seus olhos, nos seus ouvidos, coisas para te dar razões para assim se manter. É o também. Mas também ser crente desse jeito. Mas também eu trabalho muito. Mas também eu preciso descansar. Mas também a gente chega na igreja, eles só querem dinheiro. Mas também eu vou para a igreja, todo mundo repara. Mas também esses crentes são todos falsos. É o mais também. Cuidado com mais também. O diabo sempre tem essa frase para você, mas também em nome de Jesus. E assim a vida passa e você fica distante de uma fonte de água viva. Você está bebendo água suja. Está vivendo, mas não está na plenitude daquilo que Deus tem. Está achando que está tudo bem. Mas como a cidade de Jericó foi destruída, esse mundo que a gente conhece também está determinado a uma destruição. E mais cedo ou mais tarde, não vai dar para morar mais aqui. E eu te convido, querido, vem para o exército de Deus. Aí você diz, mas eu já estou no exército de Deus. Então, amém por isso. Glória a Deus por isso. Continua. Seja um agente a favor, seja alguém que busca ser exemplo. É o conselho de apóstolo Paulo para Timóteo. Seja você exemplo dos fiéis. Seja você alguém que vai estimular as pessoas a continuarem ou a entrarem nesse exército. Não fique na dúvida no meio do caminho. Não fique pensando que dá para agradar a Deus
andando da forma do mundo. Não dá. Em 1 Reis 18:21, nós temos uma frase importante do profeta Elias. Ele diz: por que vocês estão assim? Se Baal é Deus, segue. E se o Senhor é Deus, servia a ele. Porque Israel estava nessa mistura, queria servir a Deus e servir a Baal, por causa do rei Acabe e a sua esposa Jezabel, que instituiu o culto a Baal. Aí ele chamou todo mundo para aquela peleja lá no Monte Carmelo, os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Azera, 450 de Baal, 400 de Azera, 850, fez um desafio lá para ver quem é Deus. O Deus verdadeiro vai responder por fogo. E nós conhecemos a história. Só quando ele consertou o altar e quando ele orou a Deus que o céu se abriu e desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha e lambeu a água. E o povo começou a gritar: só o Senhor é Deus. Vocês ouviram servir a Deus? Não dá para servir a dois senhores. Não dá, ainda que pareça que está tudo bem, só você pode dizer para você mesmo. Só você pode dizer para o seu coração: eu estou trazendo esse entendimento, esse pensamento hoje, porque eu tenho visto isso. Pessoas com a Bíblia na mão, dentro da igreja, mas com a cabeça no mundo, com a conduta mundana, com desejos mundanos, mas indo para a igreja, cantando louvores e desejando os manjares malignos, mundanos, desejando uma vida de balada, de prostituição, de adultério, de mentira, de irresponsabilidades. Ah, isso é coisa de jovem? Não. Eu conheço pessoas que já não são mais jovens e têm esse desejo no coração e têm essa prática diária. E eu quero alertar, na verdade, eu queria gritar, em nome de Jesus, acorda! Não vai dar para você continuar assim, não vai dar para a gente continuar assim, não vai dar para a igreja continuar assim. Olha, um país que tem mais de 30% declarado cristão, era para ter tanta corrupção, era para ter tanto tráfico, era para ter tanta criminalidade, era para ter... Não era, queridos. Não era. As pessoas que se declaram cristão não têm a vida cristã, não têm a prática cristã, não é um cristão verdadeiro. O que falta em nós é esse radicalismo, sabe? Vamos ver o lado bom. O que falta em nós é um pouco de islamismo. Sabe, eles são tremendamente radical por Alá e pela guerra deles. Eles matam e morrem pelo que eles entendem como verdadeiro. Mas nós não. Cristão, a profundidade de um pires. Se for questionar o evangelho, fazer alguma meia dúzia de perguntas, a maior parte daquele que se diz cristão não conhece a Bíblia. Se for perguntar do personagem mais importante do evangelho, a maioria dos cristãos não sabem da infância de Jesus. Ah, mas a Bíblia não fala da infância de Jesus. Nós temos uma parte de silêncio, mas nós temos pedaços da infância de Jesus nos evangelhos de Lucas. As pessoas não conhecem. Perguntar para ele se conhece, fala para mim aí o nome, são 12 profetas, 12 apóstolos. Fala para mim pelo menos 6. Porque Mateus, Marcos, João e Lucas o povo conhece. Olha, Lucas não era apóstolo. Mas fala para mim a escalação do Corinthians. O cristão sabe. Os titular e os reserva. Vê se não dá para ficar indignado. Imagina Deus no céu olhando. Complicado, né? Em nome de Jesus.
Faça uma aliança com Deus. Clama ao Espírito Santo. Fala ao Espírito Santo, até aqui eu tenho sido mais ou menos, mas eu quero ser verdadeiro e real. Tenho dado várias mancadas, mas me ajuda a andar realmente. Quanto à frieza, todo cristão tem um tempo que esfria, faz parte da caminhada. Tem um tempo que fica um monte de dúvida na sua cabeça, principalmente quando acontece alguma prova, ou quando alguma decepção, alguma coisa ruim. O cristão mais fervoroso tem seus dias de crise. Mas o Espírito Santo de Deus nos assiste nas nossas fraquezas. Deus não permite sobre nós tentação senão humana, mas antes Ele envia um escape. Você só precisa ter uma disposição de coração. Escolher o lado certo, descer e ficar. Se você ficar no exército de Deus, você tem a proteção, você tem a assistência, você tem mais que tudo a certeza. Pode parecer que o povo de Deus está perdendo. Pode parecer que não vale a pena ser cristão. Pode parecer que a gente está perdendo tempo indo para a igreja com a Bíblia na mão. Só parece. Na consumação, nós iremos saber que valeu a pena. Os últimos versículos de Malaquias está escrito: vereis a diferença entre quem serve e quem não serve. Se você está em dúvida, leia as últimas páginas do Apocalipse. O final da história já está lá. A igreja venceu. O exército de Deus já venceu. É escrito. Eu conheço o final dessa história. É por isso que eu fico no evangelho. Rindo ou chorando, correndo ou caminhando, eu fico no evangelho. Eu te convido a ficar, ainda que pareça que não vale a pena, querido, eu te convido a ficar. A história de Raabe grita para nós nesse dia de hoje. Uma prostituta cultural. Na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ela desceu do mundo. Talvez você não se sinta digno. Talvez o inimigo sopre na sua mente que você não é digno. É mentira. Todos nós somos alvo do amor de Deus. Somos convocados para fazer parte desse exército. Que é vencedor. Não seja qual for o tropeço, a barreira que está na sua vida, que você não se sente um cristão fervoroso. É você que se julga, não sou eu. Você não consegue ouvir a voz de Deus, você não tem mais convicção. Quem sabe a sua vida cristã é uma vida superficial, e quem sabe é só uma prática religiosa vazia. Desencargo de consciência. Andar com Deus é sentir o coração pulsar cada vez que escuta a pregação do Evangelho. Andar com Deus é sentir o sangue ferver nas veias. E a ira vem até aqui e volta. Quando você vê injustiça. Andar com Deus é chorar com os que choram. Andar com Deus é ansiar pela sua vida. É aplaudir os progressos do Evangelho. Andar com Deus é descruzar os braços e fazer alguma coisa. Que seja pouco, faça alguma coisa. Mais uma vez eu te digo. Temos problemas? Temos barreiras, situações diversas temos, mas olha só, nós temos o céu. O céu a nosso favor. Você sabe o que é o céu? Você consegue imaginar um trono e alguém soberano sobre esse trono? E esse alguém pode tudo o tempo todo? Não existe limite? É isso. É o céu. É Deus te olhando.
Os ouvidos dele assim, eu quero escutar. E as mãos dele dizendo, vem, é uma porta aberta para você. Entra. Não vai me dizer que não dá para ser crente. Não vai me dizer que você não consegue isso. Ah, é difícil o jovem ser cristão. Não. Dá. O céu nos favorece. O céu nos socorre. O céu nos ampara. Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos segurarem nas nossas mãos, para que nós não venhamos tropeçar com o pé em pé. Daniel 11, ele se colocou a orar, a jejuar. E veio um anjo e conversou com ele e falou, homem muito desejado, desde que você começou a orar, já fazia 21 dias, desde que você aplicou seu coração a orar, a jejuar, suas palavras são ouvidas no céu, e o vento fazendo as suas palavras. E foi travada uma guerra no céu, e ele teve que pedir outro anjo, ajuda e tal, e o céu em movimento, a região celestial em movimento, mas a resposta chegou, querido. Queira andar certo, você só precisa que ele comece aqui. Entendeu? Seu coração deseja obedecer, deseja viver para Deus, deseja ser íntegro, deseja ser fiel. Seu coração deseja. Seu coração deseja ser pacífico, parar de ser tão briguento, tão briguenta, que tudo é um escândalo, tudo é uma loucura. Você deseja ter paz na sua vida, na sua casa? O céu está a seu favor. Nosso Deus se chama Jeová, Shalom, o Senhor. Shalom, o Senhor é a minha paz. O que você deseja? Você deseja ser fiel? Você não consegue ser fiel? Você é uma pessoa que é casada ou que tem um compromisso com alguém e é infiel, mas você deseja ser fiel? Peça perdão a Deus e peça libertação e o céu vai te ajudar a ser fiel. Bom, né? Que lindo! Deus vai dar ordem a seu respeito para que você consiga ser fiel. Queira que a nossa responsabilidade está no querer, sabia? Queira. Queira, só queira. Faz esse movimento de eu quero. O Senhor Deus falou para Caim, o desejo do seu coração é contra você. Domina o desejo do seu coração. O desejo do teu coração é contra ti. E o pecado bate a tua porta. Contra ti também. Amém? Amém? Aleluia. Quero orar por você e com você. Quero agradecer você que está aí do outro lado, participando, ouvindo. Que essa palavra anime o seu coração. Se você vai correr, se esforce. Se você está escorregando, pisando na bola, se conserve. Se você está fora, corra para dentro. Amém? O Espírito Santo de Deus vai te assistir, vai te ajudar, vai te fortalecer. Se precisar de uma ajudinha a mais, estou aqui. Eu e o pastor Ismael. Tá bom? Estamos aqui para orar com você, para te aconselhar, para caminhar com você, para que você tenha convicções. Combinado? Então, amém. Próxima sexta-feira a gente conversa um pouquinho mais. Um grande beijo, um grande abraço. Fica firme. Deus, em nome de Jesus, quero te bendizer e te agradecer por ter revelado a vida de Raab para nós por meio da tua palavra no livro de Josué. É impressionante. É empolgante. É estimulante. O poder dessa palavra e a vida dessa mulher. E a recompensa que ela teve de ter descido no muro e ter estado com os seus olhos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Alguns dos teus filhos já têm a postura no coração de descer do muro. Que eles sintam a sua mão agora segurando na mão deles. Eles
Recebam força do Senhor, graça do Senhor, para abrir mão, assim como Rabi abriu mão de toda a cultura que ela viveu em Jericó, para viver um novo estilo de vida com os teus servos, com o exército de Israel. Que esse meu amado, essa minha amada, sinta e receba essa força, esse poder do Senhor, para essa vida nova junto a ti. E aquele que já é teu servo, mas tem andado de uma forma perigosa, e ele mesmo se julga indigno, Senhor. Em nome de Jesus, que ele se sinta visitado pelo Senhor agora e receba o perdão se assim está arrependido, para começar tudo de novo e ser melhor. E aquele que é teu servo, que é tua serva, Senhor, e que está nesse exército, mas está cansado, está combalido, está triste, está caminhando devagar, receba do Senhor força para se levantar, receba as armas do Senhor para pelejar pelo teu reino, porque a vitória é certa. Não deixa desanimar, não deixa desistir, não deixa se afastar, mas fortalece no seu caminho pessoal. Eu oro que todos sejam visitados pelo poder dessa palavra e tenham a vitória e sejam inseridos no exército e na família cristã, assim como Rabi. Todos nós vamos sentir da família de Deus, assistidos e abençoados e dignos, ó Deus, do poder do Senhor, da força do Senhor e da vitória que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Quero encerrar. Não vi nenhuma pergunta. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu te dou alguns minutos. Senão, nós estaremos encerrando para não ficar muito cansativa a nossa transmissão. Um beijo, um abraço a todos.